Tiro seco. Muita gente quer saber como aplicar, muita gente tenta aplicar e muito provavelmente se você já tentou, você provavelmente patinou, não teve resultado porque aplicou da maneira errada. Mas nesse vídeo, em 3 passos práticos e objetivos, eu te mostro passo a passo de como tu aplica o tiro seco. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo que eu estou trazendo conteúdo diariamente para você. Então vamos lá, de maneira direta e objetiva. O que é o tiro seco? O tiro seco nada mais é do que você não utilizar nenhum tipo de estratégia como gale, como ciclos, enfim, é você não fazer aquelas dobras. É tu fazer apostas únicas. Ah, eu acho que este jogo vai bater e eu aposto nesse jogo. E se não bater, paciência, no próximo jogo eu entro com a mesma stake, etc, etc. Tiro seco é algo muito conhecido. O que é o grande problema? Primeiro, para você aplicar tiro seco, tu tem que compreender que toda estratégia ela tem 3 fases. A primeira fase é aquilo que a gente chama de validação. O que é a validação? É basicamente aquele período em que eu digo, poxa, eu acredito que eu descobri uma estratégia. E aí o que eu faço? Vamos dizer aqui, ó. Eu descobri uma estratégia que eu analiso a tendência, depois eu analiso a aba de próximos jogos, e aí por último eu dou uma olhada no ranking das estratégias, e se está bom, se tudo está certinho, eu entro. Então, estratégia. O que é o período de validação? É eu realizar uma série de entradas durante uma semana, 3, 4 dias, e aí, durante aquelas entradas, eu verifico se a estratégia está batendo ou ela não está batendo. Isso é a validação. Só que vai chegar um momento em que eu vou ganhar confiança naquela estratégia. E aí entra a fase de número 2. E o que é a fase de número 2? É aquilo que eu chamo de consolidação. E a maioria das pessoas erram nessa fase. O que é a consolidação? Quando você ganha confiança naquela estratégia. É quando tu tem a certeza de que você tem uma estratégia na tua mão, que aquela estratégia ela te traz mais greens do que red e, portanto, você pode seguir aplicando ela porque ela vai te trazer resultado. A maioria das pessoas, ela valida uma estratégia, por exemplo, cria a sua estratégia e ela vai direto para a fase 3, que é o maior erro que tu pode cometer, que é a escala. O que é a fase 3? Novamente, fase 1, validação, consolidação e a fase 3, escala. Escalar é tu pegar e aumentar os valores. O que é o grande problema é que quando você não consolida a tua estratégia, ou seja, não tira um período apenas para ganhar confiança, se você pular esse período, se você começar a aplicar valores mais altos, descobrir uma estratégia, foi direto aplicar valores mais altos, tu vai ter uma sensação. Fala inclusive para mim aqui nos comentários se já aconteceu contigo, que é o seguinte, quando eu aposto pouco, eu ganho. Quando eu aposto muito, eu perco. Parece que a Bet está manipulando. Eu aposto um real, eu ganho, mas aí quando eu aposto 10, eu perco. Eu me desespero. É uma falsa ilusão de que sempre que você aposta mais alto, você não consegue obter resultado. Isso, na verdade, é só uma ilusão, entende? É porque muitas pessoas não dominaram a estratégia completamente ou não consolidaram ela, não fizeram aquele ajuste fino. E aí o que acontece? Quando tu não faz esse ajuste fino, você simplesmente patina. Quando você não faz esse ajuste fino na estratégia, você acha que ela é boa, mas na verdade ela não é boa e daí sabe como é, você está sujeito a tomar heads. Tá, Wesley, mas e aí? Quando é que eu utilizo o tiro seco? Isso é que eu quero falar para você. Tu só pode cogitar utilizar tiro seco depois que você descobrir uma estratégia, consolidar essa estratégia e aí na fase de escala você aumenta o valor. Só na terceira fase, quando tu tem uma estratégia muito bem consolidada, que você vai aplicar o tiro seco. Mas existe um porém, e eu tenho que ser honesto contigo. O que é o tiro seco? Tá? O tiro seco é você fazer uma entrada e não dobrar o valor. É você utilizar as mesmas stakes. É um método de gestão linear. É um método em que tu utiliza o mesmo valor apostado sempre, que é o grande problema. Hoje, eu aplico o tiro seco. Quando eu tenho uma banca de 10 mil reais aqui, eu faço uma entrada de 500, faço outra entrada de 500, ou eu bato a minha meta, por exemplo, utilizo gestão 4x2, ou eu tomo um stop, mas paro por ali. O que é o grande detalhe? 500 reais é algo que já, no meu dia, certamente, ajuda bastante. Só que hoje, você que tem uma banca pequenininha, porque eu no passado não tinha uma banca de 10 mil, eu tinha uma banca de 100, de 200, de 500. Se tu utilizar tiro seco, tu vai apostar quanto? 5 reais, 10 reais, 100 reais. E aí tu tem um grande problema. Se você tem uma banca pequena, tu tem que utilizar muitas entradas para conseguir uma renda substancial, uma renda que vale a pena. Só que se a tua banca ela é pequena, tu entende que tu vai ter que fazer muitas entradas e muitas entradas geralmente são cansativas, muitas entradas, elas não... Tu vai fazer muitas entradas que muitas vezes não são boas, tá? Tu vai fazer muita entrada, porque a Bet é assim, ela não traz boas oportunidades o dia todo, o tempo todo, não. Raras vezes tu consegue vislumbrar um jogo que ele é muito bom. Quando tu tenta fazer muitas entradas, o que acontece? Você acaba pegando entradas boas, mais ou menos, e entradas ruins. Então, o que eu te falo?
hoje, se a tua banca é pequena, talvez não seja o caso de utilizar o tiro seco. Por mais que tu ache que é a tua tábua de salvação, se você utilizar tiro seco, talvez você patine ou talvez tu não consiga construir um resultado substancial. O que é o ideal? O ideal, galera, é que você utilize só tiro seco, que você diminua a exposição, ponto. Isso é o mundo ideal. O que é a realidade? É que se tu tem uma banca pequena e utilizar tiro seco, ou tu vai patinar, ou tu não vai conseguir fazer uma renda extra, porque tu vai ter que fazer muitas entradas e acabar pegando entradas boas, médias e ruins. Eu espero que tu tenha compreendido. Se você compreendeu, curte, compartilha, te inscreve no canal. Muito obrigado e deixa aqui abaixo a tua sugestão de vídeo. Eu leio todos. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo.